Olá, meus alunos do segundo TA e TB. Dando a continuidade ao nosso novo tema análise combinatória, vamos rever o que foi visto na aula anterior e vamos acrescentar alguns tipos de exercícios que utilizam algarismo. Tudo bem? Para a gente poder rever o que foi passado na aula anterior, eu trouxe uma situação problema. E é a seguinte. Uma menina deseja vestir-se com uma saia e uma blusa e dispõe de 4 saias diferentes e 5 blusas diferentes. Para saber quais são as possíveis combinações, eu vou utilizar a denominação de saias por S e 1, 2, 3 pela quantidade. Então ficou assim, ó. Saias S1, S2, S3 e S4. Blusas B1, B2, B3, B4 e B5. Nesse caso, eu não vou usar a árvore de possibilidades. Eu vou usar um quadro de possibilidades que eu acho bem mais fácil. Para auxiliar nosso raciocínio, eu não vou usar a árvore de possibilidades. Eu gosto mais dessa tabela e o princípio é o mesmo, tá? Só que eu vejo que a organização dos dados elas ficam mais fáceis de visualizar. Então vamos lá. No horizontal eu coloquei as siglas das blusas, B1, B2, B3, B4, B5. E no vertical, saia 1, saia 2, saia 3 e saia 4. Nós vamos agora começar a fazer as combinações. Então, S1 com B1, deu S1, B1, S1, B2, S1, B3, S1, B4, S1, B5. Na próxima linha, S2, B1, S2, B2, S2, B3, S2, B4, S2, B5. E neste princípio nós vamos até o elemento, que é saia 4 com a blusa 5. Então, aqui, nesta tabela, eu consigo visualizar quais são as combinações possíveis. Então, fiquem atentos em uma situação problema que peça para vocês quais são. Então, quando está assim, quais, você tem que mostrar quais são. Não adianta falar quantos são, tá? E em seguida, eu perguntei, ó, para saber quantas são as possibilidades de combinações, estaremos utilizando o princípio multiplicativo, tá? Quantidade de saias, né, que eram 4, vezes quantidade de blusas. 4 vezes 5, 20, né? Ou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4 vezes 5, 20. Então, aqui eu tenho as 20 possibilidades. Entenderam? É super simplesinho de fazer, né? Vamos dar continuidade. Neste exemplo, nós vamos trabalhar agora com as combinações que utilizam números algarismos. Vocês lembram que para eu formar os números do sistema decimal que vocês conhecem, nós vamos utilizar os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 9. São 10 algarismos que são utilizados para a composição dos números. Os números 342, 335, 872 e 900, eles são compostos por 3 algarismos, né? Que eu tenho aqui a unidade, dezena e centena. Esses 3 algarismos juntos, eles formam centenas. E o exemplo 335, ele é formado
por 3, 3, 5 unidades, 3 dezenas e 3 centenas. E se tratando de logaritmo, para a composição desse número, foi utilizado 3 duas vezes. No caso do 900, para compor esse número, foi utilizado o 0 duas vezes. Em algumas situações, vocês vão perceber que há restrições que merecem a nossa atenção. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Quantos números de 3 algarismos podemos escrever se todos começarem por 1 e outros puderem ser repetidos? Para poder realizar essa atividade, eu fiz 3 quadradinhos, né? Esse quadradinho é para lembrar unidade, dezena e centena. E o que ele quer? Ele quer saber quantos são os números que começam por 1 e podem ser repetidos. Lembrando, eles têm que ser compostos por 3 algarismos. Então, eu estou falando de centenas. Vamos analisar a situação? Ele diz que começa por 1, certo? Então, eu vou fixar aqui o número 1, né? Nessa primeira casinha, que é da centena, só pode começar pelo número 1, beleza? E ele diz aqui que os demais, eles podem ser repetidos. O que eu estou querendo calcular aqui? Quantos são os números de 3 algarismos que podemos escrever? Na primeira posição, dos 10 algarismos, eu vou fixar 1. Para a casinha da dezena, né, não há restrição. Eu posso utilizar nessa segunda posição o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Ou seja, são 10 possibilidades de compor aqui a casinha da dezena. Agora, para compor a terceira posição, lembrando, eles podem ser repetidos. Então, se eles podem ser repetidos, quais são as chances de eles poderem entrar aqui? Novamente, 10, porque o 0 pode entrar, o 1 pode entrar, o 2 pode entrar, e é isso até o 9. Ou seja, nessa terceira posição, eles têm 10 chances de entrarem números diferentes, tá? Pelo princípio multiplicativo, nós vamos multiplicar, né? Aqui, quantas possibilidades eu tenho? 1. E aqui, 10. E aqui, 10. Então, nós vamos multiplicar. Então, eu tenho 100 números que podem começar com 1 e eles podem ser repetidos. Tenho aqui um exemplo. Pode entrar 100 aqui nessa composição? Pode, porque tem o 0 duas vezes, mas não tem restrição. E aqui o 101 pode? Pode. Entrou 1 na centena e 1 na dezena. Pode repetir? Pode. 102, 103, 104, até chegar no 199. Ou seja, aqui eu posso ter 100 chances de composição de números aqui que começam por 1. Tudo bem? Vamos agora para o próximo. Nessa situação, nós temos o seguinte, ó. Se todos começarem pelo algarismo 1 e os demais não puderem ser repetidos, tá? Então, novamente, vou usar um sistema de quadradinhos para lembrar unidade, dezena e centena. Na centena, eu só tenho uma chance
de um algarismo, porque ele pediu para começar por 1. Então, eu só tenho esse elemento nesse conjunto. Então, só tenho uma chance, que é entrar o número 1. Na segunda posição, olha, temos que pensar, eles não podem ser mais repetidos. Na sequência que eu tinha de 0 a 9, o 1 vai sair. Então, quem é que pode entrar nessa sequência? O 0, o 2, o 3, o 4, o 5, todos menos o número 1, porque, novamente, não pode ser repetido. Então, se não pode ser repetidos, quantos números sobram para ocupar a segunda posição, que no caso da dezena? Só podem, então, ocupar 9 números, ok? Ficou feio, mas não tem problema, né? Vamos aqui na terceira posição. Novamente, eles não podem ser repetidos. Vamos pensar. Usei o 1, usei o 9. Se tinham 10, quantos sobraram para compor aqui essa casa da dezena? Ora, 8. Tudo bem? Por que 8? Ó, eu tirei um número que está na primeira posição. Eu tirei outro número que estava na segunda posição. Quantos sobram para a terceira posição? 8. Eu tenho 8 chances de combinações aí. Então, utilizando o princípio multiplicativo, nós vamos ter 1, que é uma chance da primeira posição, 9, que eram 9 chances de ocupar a segunda posição, e 8 para ocupar a terceira posição. Fazendo o princípio multiplicativo, nós vamos ter 72 possibilidades de combinações de números que são formados pelo número 1 e não se repete. Aqui eu coloquei exemplo, ó, não fazem parte desse conjunto. Por exemplo, o 100. Por que o 100 não pode entrar? Ora, porque tem o 0 duas vezes. Não pode repetir número. Outro exemplo que não pode entrar nesse conjunto, o 111, novamente, 122, 199, ok? Quem faz, por exemplo, parte desse conjunto? 121, 131, 146 e assim por diante, ok? Agora chegou a hora de vocês fazerem atividades de aprendizagem. No site, ele aparece esse símbolozinho aqui, ó. Tem muito aluno que não sabe. Mas o que eu coloquei no sitezinho para indicar que tem atividade? Clique na imagem para ter acesso. Tudo bem? E aqui também tem o endereço do formulário. Eu vou ler com vocês as atividades, mas eu não vou fazer com vocês, tudo bem? Vamos ler com vocês? Existem 9.000 números de 4 algarismos, dos quais 1.000 é o menor, 9.999 é o maior. Quantos números com 4 algarismos distintos é possível formar? Então, aqui tem a palavrinha distintos. É possível formar. Ou seja, eles não podem ser repetidos. Vamos pensar? Para resolver essa atividade, esse exercício, eu uso o método das caixinhas, né? Vocês podem utilizar. E isso me ajuda, mas quem tiver facilidade não precisa. Então, eu vou usar as caixinhas, tá? Opa! Caixinha feia. Faça o mais bonitinho no caderno, tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, unidade, dezena, centena e milhar. Vamos pensar um pouquinho. Aqui, quantas possibilidades eu tenho para compor esse primeiro número? Eu tenho 10 algarismos. Nessa primeira
caixinha, tem algum número que não pode entrar? Vamos pensar um pouquinho? Hein? Pode entrar o 9? Pode. Pode entrar o 8? Pode. Pode entrar o 7? Pode. Pode entrar o 6? Pode. Pode entrar o 3? Pode. Pode entrar o 2? Pode. Pode entrar o 1? Interrogação. Beleza? E aqui, se eu utilizei um número, quanto sobra para este, para este e para este? Lembre-se, não podem ser repetidos. Não chutem o exercício, tá? Tentem fazer os cálculos. Essa ideia de chutar, a probabilidade de erro é maior do que ela ser. Tudo bem? A segunda questão. Para que o número de 3 algarismos seja par, é necessário que ele termine por um número par. Ou, por outras palavras, é preciso que o algarismo das unidades seja 0, 2, 4, 6 ou 8. Como, por exemplo, 552, 184, 920, 888 e etc. A pergunta é: quantos números de pares de 3 algarismos existem? O 0 não pode ocupar a primeira posição. Os demais números podem ser repetidos. Eu utilizando técnica novamente, ele é composto por 3 algarismos, então trata-se de centenas, né? Vamos lá? Eles podem ser repetidos. Se tratando de par, né? É um número par. Quantos são os números que podem entrar aqui? Não falou de restrição. Então, quantos podem entrar aqui? Quantos podem entrar aqui? Decidiu? Faça a multiplicação. Quantos números ímpares de 3 algarismos existem? Observação: o 0 não pode ocupar a primeira posição. Novamente, faz o princípio da caixinha, né? Eu gosto muito de usar esse princípio, que ajuda a pensar. Tem aluno que não precisa, que é fácil, mas eu gosto desse princípio multiplicativo utilizando as casinhas, as caixinhas, né? Agora nós temos uma questão aqui, ó. São números ímpares. Então, quais são os números ímpares mesmo? Então, para ser número ímpar, aqui, quantas são as possibilidades? Tudo bem? O 0 pode entrar aqui? Opa, o 0 pode entrar aqui? E se o zero não pode entrar aqui, quais são as possibilidades? Usou um número aqui, quanto sobra para este e para este aqui? Beleza? Depois a questão C. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos existem? Observação. O 0 não pode ocupar a primeira posição. E os demais números não podem ser repetidos. Não podem. Aqui eles podem, tá, pessoal? No registro deles podem. Tudo bem? Aqui não pode. Então, aqui é aquela questão que você vai diminuindo lá a quantidade. Tá? Mas, professora, por que o 0 não pode entrar aqui na primeira casa aqui? Porque se entrar o 0 aqui, ele deixa de ser um número, uma centena. Ele passa a ser uma dezena. E eu estou trabalhando com o número de 3 logaritmos. Por isso que o 0 não pode entrar aqui. A última questão, ele
Veja bem, vamos ler e verificar o que ele está pedindo. Ó. Tem uma aluna do segundo termo A, né, que comprou 2 calças e 3 blusas novas. De quantas e quais são as maneiras que esta aluna pode combinar essas novas peças de roupa? Aqui não é de alternativa, vocês vão ter que fazer a conta. Olha só, e vamos ler novamente, ó. Quantas são? Então, quantas são? Você vai usar o princípio multiplicativo. E quais são? Você pode usar a árvore de possibilidades ou tabelinha, tá? Você vai ter que mostrar para mim. Não adianta só fazer a multiplicação, tem que mostrar para mim, tá bom? Quais são, beleza? Tendo dúvida, retorne a esse vídeo, tá? E peça as explicações para mim, beleza? Muito obrigada, né, pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Como foi falado na reunião de hoje, nós todos estamos passando por um processo de adaptação. Eu já fui professora tutora de educação à distância há 5 anos atrás, então a gente perde a prática e eu não estava esperando por isso. E vocês, muito menos. Vocês optaram por um curso presencial e de repente você se vê nessa situação, né? Então, eu quero dizer, qualquer dúvida, às vezes eu não consigo dar o atendimento como vocês querem, na mesma hora, espera um pouquinho, eu vou dar esse atendimento, tá bom? Tendo dúvida, eu vou atender, às vezes não é naquele momento, tá? Não esqueçam também, eu sei que vocês têm o trabalho de vocês de dia e eu também tenho outro trabalho. Esses dias eu pude ficar à disposição de dia porque eu estava de férias como diretora, mas amanhã eu volto como diretora. E aí você sabe, o tempo é curto, é depois das 5 horas até o período da noite, tá bom? Mas qualquer dúvida, não tenho. É assim, esse tema é simples, se vocês entenderem bem do começo, mas se deixar acumular vai ficar complicado. Então, tendo dúvida, pode entrar em contato, tudo bem? Beijo para vocês, até logo!